Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cirleide, professora de redação aqui no Mérito, e hoje eu vou fazer a correção da parte de redação do simulado que preparamos para vocês, né? Simulado do vestibular de medicina da Unirv. Então, hoje eu vou fazer a correção da parte da redação. No último sábado, tivemos problemas técnicos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma transmissão ao vivo. Mas hoje eu tô aqui, né, para fazer todo esse trabalho de correção com vocês, ok? Espero que esta aula seja muito produtiva para vocês e que vocês consigam tirar, né, boa parte das dificuldades que vocês têm em relação à prova de redação da Unirv aí, do vestibular de medicina da Unirv. Ok? Então, vamos à correção. Como eu disse, né, nós iremos fazer a correção do simulado, mas a parte de redação. No simulado, nós tínhamos, né, os temas. Então, vocês sabem que a proposta de redação da Unirv, ela é composta por duas alternativas. Então, a gente tem a alternativa A e a alternativa B. Aí, vocês vão escolher uma das alternativas para escrever o texto. Então, a gente tinha a alternativa A paternidade socioafetiva para o desenvolvimento integral da criança, alternativa A, e a alternativa B. É possível a inclusão de neurodivergentes no mercado de trabalho? Qual das duas vocês iriam escolher? A maioria esmagadora escolheu a alternativa B, né? Aí é possível a inclusão de neurodivergentes no mercado de trabalho? Então, por isso, eu vou fazer, né, a análise desta proposta de redação. A proposta de redação, como vocês sabem, né, ela é composta por textos motivadores, que vocês devem ler com bastante cuidado, porque os textos motivadores, né, vão marcar o recorte temático proposto pela banca. Se vocês não prestarem atenção no recorte temático, vocês podem apresentar uma discussão fora do que está sendo exigido, né? Fora do que a banca está propondo como discussão. Então, por isso que é importante vocês fazerem a leitura dos textos motivadores com bastante cuidado, para vocês saberem até onde o texto de vocês pode ir. Se vocês podem abordar a frase temática de uma maneira genérica, se vocês têm que abordar a frase temática de uma maneira específica, né? Então, os textos motivadores vai marcar toda a estruturação do texto que vocês irão apresentar. Então, por isso a gente vai fazer a leitura de todos os textos motivadores. O texto 1, né, que estava na proposta de redação, ele tem um grande objetivo, né, de definir o termo neurodiversidade. Então, esse termo, ele procura desconstruir a ideia de que os indivíduos com funcionamento neurocognitivo diverso sejam caracterizados como portadores de transtornos ou pessoas doentes. Então, essa característica, né, do funcionamento neurocognitivo diverso, fora do convencional, né, que não segue padrões neurotípicos, né, não deve ser visto apenas como um transtorno, um problema, que são pessoas doentes. Não, esse termo, né, ele sugere que deve procurar desconstruir essa ideia, né, em relação a esses indivíduos. E não taxá-los, né, como pessoas doentes, né, pessoas com transtornos, às vezes até são taxadas como pessoas com transtornos mentais, né? Então, justamente para marcar isso, fazer essa desconstrução, para o olhar da sociedade estar voltado não para esse funcionamento neurocognitivo diverso, mas também voltar o olhar, né, para essas habilidades que essas pessoas apresentam. Então, ou seja, né, o termo inclui uma série de condições neurológicas e de desenvolvimento que não seguem os padrões neurotípicos, né? Os padrões convencionais, entre aspas, digamos assim, né? Mas que são simplesmente variações naturais do cérebro humano, né? Então, são características, são variações naturais que ocorrem aí no cérebro humano. Como o ser humano, ele nós não somos todos iguais, né? E isso também reflete no funcionamento neurocognitivo. Então, aqui existem variações naturais no cérebro humano, né? Que não deve ser taxado, não deve ser alvo de preconceito, né, na sociedade.
Aí, né, na continuação ainda do texto 1, o termo surgiu no final dos anos 90 e é atribuído à socióloga australiana Judy Singer, né? Então, o grande objetivo ao pensar nesse termo ali no final da década de 90 era justamente desviar o foco do discurso, né, sobre as formas de pensar e de aprender das rotineiras ladainhas, né, que são pessoas com distúrbios, com deficiências, voltar o olhar para outra parte aí, né, e não ficar só nessa questão aí de ser um transtorno, um distúrbio, uma deficiência, né, e por isso essas pessoas são alvo de preconceito. Então, é para combater esse estigma e promover a inclusão dessas pessoas nas escolas e no mercado de trabalho. No texto 2, né, há uma listagem de alguns tipos comuns de neurodivergência. Então, tem alguns tipos comuns aí que esse termo neurodivergência vai abarcar. Nós temos o autismo, né, que inclui uma gama de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, né? Fala e comunicação. Então, os autistas aí estão dentro desse tipo comum de neurodiversidade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Que caracteriza por sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Mas essas pessoas, né, elas podem ter esses problemas de atenção, de organização de tarefas, né, de seguir instruções, mas às vezes elas são muito criativas e pensam fora da caixinha, né? Então, não tem só um lado aí, né? Tem um lado muito positivo aí, né, relacionado a essas pessoas, a esses grupos. Tem a dislexia, que é uma diferença no modo como o cérebro processa a linguagem escrita, né? E são pessoas que podem apresentar dificuldades de leitura, dificuldades com ortografia, escrita, né? Mas elas apresentam habilidades, né, superiores como pensamento visual e nessa possibilidade de resolução de problemas. Tem a descalculia, que afeta a capacidade de encontrar números, de entender números, né, e aprender matemática. Elas têm, né, são pessoas que apresentam essa dificuldade com cálculos, com memorização de números, né, mas podem ser muito talentosas em outras áreas. Além da descalculia, temos também o transtorno do processamento sensorial, que envolve dificuldades em processar e responder informações recebidas através dos sentidos. Então, são pessoas que são muito afetadas, né, por questões de uma luz muito forte, cores, né? Ela tem essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade, né, aos estímulos sensoriais, a todos esses estímulos aí, ao barulho, né, ao som, às vezes ao toque, né, a questão da textura, do cheiro, né? Então, são pessoas que envolvem essas dificuldades relacionadas aos sentidos aí. Então, esse texto 2 é justamente para marcar quais são esses grupos, né, que o termo da neurodiversidade abarca. Não são só esses grupos. Tem mais grupos de pessoas, mas aqui no texto 2, né, justamente foi para dar uma ideia de quais seriam esses grupos aí, né? Texto 3, né? No texto 3, destaca-se a necessidade de inclusão. Então, estudos indicam que entre 15 e 20% da população global apresenta alguma forma de neurodiversidade. Então, o que a gente pode observar, né, com esses números, com essas porcentagens aqui? Que não são minorias, né? É uma parte expressiva da população que apresenta alguma forma de neurodiversidade. E o que a gente percebe, né, em relação a essas pessoas? Que poucas organizações e programas sociais abordam especificamente o tema em suas ações de inclusão. Então aqui marca essa necessidade de inclusão. É um grupo considerável da população que deve ser visto de uma maneira mais cuidadosa, né? Nessas ações de inclusão, mas infelizmente isso não acontece.
Texto 4. O texto 4 é um texto muito importante aí da proposta de redação. É um infográfico que vai marcar como o mercado de trabalho pode ser neuroinclusivo. Então, tem algumas ações que podem fazer com que o mercado de trabalho seja neuroinclusivo. Então, a primeira coisa que ele marca aqui no infográfico é a questão da atração, né? Para mostrar que, para chamar a atenção dessas pessoas para o mercado de trabalho, é importante fazer isso, porque essas pessoas elas são tão alvo de preconceito que elas não procuram se integrar no mercado de trabalho, justamente para não serem alvos desse preconceito. Então, é necessária essa atração dessas pessoas, né? Mostra uma cultura de neuroinclusão aos candidatos, mostrar essa cultura aí, né? E essa cultura deve atrair essas pessoas ao mercado de trabalho. Outra ação que é marcada aqui no infográfico está relacionada ao recrutamento. Então, essas pessoas elas não devem ser recrutadas da mesma forma, né? Da mesma maneira em relação às outras pessoas. Devem ser vistas as suas características, né? E também as suas potencialidades, as suas dificuldades. E isso deve ser levado em consideração no momento de recrutamento. Outra coisa que é importante aqui como um passo, né, uma ação para o mercado de trabalho neuroinclusivo é a integração. Então, depois que essas pessoas forem integradas no mercado de trabalho, é necessário, né, que esse mercado de trabalho ofereça acomodações que atendam às necessidades de relacionamento interpessoal e de ambiente físico. Então, as pessoas que estão ali, né, elas devem ser conscientizadas, né, em relação às pessoas neurodivergentes, para que o relacionamento interpessoal seja um relacionamento positivo e, além disso, haver, né, essas adaptações no ambiente físico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma hipersensibilidade à luz, né? Então, é necessário que o ambiente ele seja pensado para essas pessoas, né? Então, por isso que é necessário essa integração, tanto para atender as necessidades interpessoais, como também para atender as necessidades da ambientação física ali dentro do mercado de trabalho. Outra coisa que é importante é o desenvolvimento, né? É necessário desenvolver pontos fortes de cada indivíduo e treine gestores e colegas. Então, é necessário saber quais são as potencialidades dessas pessoas para que elas possam desempenhar o seu trabalho da melhor maneira, né? Então, tem que haver esse olhar sobre as potencialidades, né, dessas pessoas. Outra coisa que também é importante é a ideia de progressão e performance, né? Criar possibilidades individualizadas de carreira e variedades de oportunidades. Então, não é só colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho. É necessário a gente pensar na progressão, né? Criar possibilidades individualizadas ali na carreira, que elas possam se desenvolver ali dentro do trabalho e ter uma variedade de oportunidade dentro do mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que ver essas pessoas naquele meio, né, naquele ambiente, e que elas possam progredir, né, que elas possam desempenhar cada vez melhor o trabalho que elas desenvolvem dentro de uma empresa, por exemplo, né? Retenção. Mantém um suporte, um ambiente físico adequado e postura de inclusão ao longo de toda a permanência do funcionário. Então, não é só uma modinha, né? Então, né, por exemplo, uma empresa que está criando um ambiente neurodivergente, né? Como se fosse uma modinha. Não, agora nós somos neuroinclusivos. Só que o que acontece, né? Não pensar isso a longo prazo, ser só um momento aí, né? De integração dessas pessoas. Não, tem que ser a longo prazo, para que essas pessoas, para que aquele ambiente, né, se mantenha adequado a essa proposta, né, essa postura de neuroinclusão, e que essas pessoas possam permanecer no trabalho, né, o tempo aí que forem produtivas aí no mercado de trabalho, ok? Então, esse quarto texto é justamente para marcar as características. Então, como que a gente pode pensar o mercado de trabalho neuroinclusivo? Esse texto é para marcar
justamente isso, essas características. Então, como a gente vai ler a frase temática, né? É possível a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho? Então, a gente tem o quê? Uma pergunta. Para a Unirv, né, a gente tem que levar em consideração a pergunta. Eu posso dizer que não é possível a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho? Se eu ler a proposta de redação e observar o recorte temático, eu não vou poder dizer que não. Porque os textos motivadores marcam que isso é possível, né? Aquele quarto texto deixa muito claro como que isso pode ser possível no mercado de trabalho. Quais as ações que devem ser realizadas para que isso ocorra. Então, mesmo que seja uma pergunta, vocês não vão poder dizer que não, né? Lá está indicando que sim, né? Então, tem o recorte temático indicando que sim. Vocês devem levar em consideração o recorte temático. É uma temática positiva. O que quer dizer isso? Vocês devem discutir a inclusão. Então, como vamos incluir essas pessoas, né? Lado positivo de inclusão. Tem que tomar cuidado, porque às vezes os alunos, né? Eles vão problematizar e fica muito na ideia negativa, né? Então, problematizar para o lado da exclusão. Tem que tomar cuidado, né? Mesmo que vocês abordem a exclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, o que deve aparecer em destaque é a ideia de inclusão, ok? Definição do termo. Então, é importante, na hora da discussão, definir o termo da neurodivergentes, porque se vocês não definirem bem, o que pode acontecer? Pode ser que não fique muito claro para o leitor, né, o que você está querendo, o que você entende como neurodivergentes, né? Então, tem que marcar isso dentro do seu texto, tentar definir o termo de alguma maneira ali para ficar muito claro a compreensão que você tem em relação a esse termo. Outra coisa, é uma temática específica. Por quê? Eu vou olhar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu posso ampliar isso para a sociedade? É perigoso, porque se vocês ampliarem, vocês vão além do que está sendo proposto para discussão. Olhar assim como se a frase temática fosse: é possível a inclusão de pessoas na sociedade brasileira? Aí é uma temática mais abrangente. Dá para vocês trabalharem muitas coisas aí, né? Mas só que a gente percebe aqui o finalzinho da proposta de redação, no final da frase temática, que é uma temática específica. Vocês devem olhar isso dentro do mercado de trabalho, dentro desse ambiente de trabalho. Então, a discussão toda, vocês devem, né, destacar essa ideia do mercado de trabalho. Vocês podem discutir de uma maneira mais abrangente? Até pode, mas primeiro você coloca na hierarquia de ideias o mercado de trabalho e você pode ampliar ali como um desenvolvimento menor, né? Mas o que deve aparecer como destaque no seu texto é isso que é específico, né? Mercado de trabalho, ok? Então, a gente já fez aqui a leitura da proposta de redação, né? Lemos os textos motivadores, né? E também lemos a frase temática. Eu trouxe para vocês um exemplo de texto para esta proposta de redação. Eu vou fazer a leitura da redação para vocês, né? E depois a gente vai discutir como que esse texto trabalhou a proposta, a temática. A proposta e a temática, ok? Então, vamos primeiro fazer a leitura do texto. A exclusão de neurodivergentes, que é o título. As neurodivergências, variações no comportamento padrão do cérebro, acometem milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar disso, esse tópico na contemporaneidade ainda é pouco abordado, o que colabora para a propagação de crenças falsas, prejudicando neurodivergentes no mercado de trabalho. Dessa forma, é possível a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho, se a falta de informações e o preconceito forem mitigados. Diante desse cenário, é relevante citar que a falta de informação e a exclusão de neurodivergentes são fatores que se relacionam.
Esse fato ocorre em razão da negligência estatal em adotar políticas públicas que, além de auxiliarem na propagação de informações para a população a respeito dessas condições mentais, possam incluir, né, pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Logo, se caso políticas públicas não forem adotadas pelo governo, a exclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho se perpetuará. Além disso, vale destacar o preconceito como fomentador da segregação de cidadãos neurodivergentes no mercado de trabalho. Esse preconceito é consequência da disseminação de crenças não verídicas a respeito das neurodivergências. Nesse sentido, é imprescindível a criação de leis que criminalizem discursos preconceituosos e violentos direcionados a portadores de divergências neurais. Assim, é urgente a criminalização desse tipo de preconceito, para que pessoas portadoras de transtornos mentais possam ser incluídas e recebam suporte no ambiente de trabalho. Portanto, a verdade é que, enquanto informações falsas sobre transtornos mentais e o preconceito não forem mitigados, a exclusão de neurodivergentes no mercado de trabalho se perpetuará. Então, eu fiz a leitura dessa redação, né? A gente percebeu aqui como o candidato, ele desenvolve a temática, né? Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, né, quando a gente olha essa redação, é a parte visual, que é extremamente importante para a Unirv, né? A gente tem que levar isso em consideração. A gente percebe que não há muitas rasuras, né? Só na linha 17. Não há muitas rasuras. O candidato, ele vai até o final da linha, né? Muito próximo ali, não deixa espaços desnecessários que muitas vezes os alunos esquecem, né? E colocam espaços aí, né? Outra coisa que é importante, ó, ali na linha 1, como que o candidato, ele colocou o hífen, né? Da maneira correta, bem no meio da letra ali, né? Não deixou espaços expressivos ali nessa parte da margem, isso é importante. Mas vamos à análise dessa redação. Então, a gente tem algumas coisas que chamam a atenção nessa redação, que na hora da avaliação, né, pesou bastante. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, o título, né? O título marca o quê? A exclusão. Vocês se lembram que eu falei a respeito da temática, que ela tem um aspecto positivo, né? Então, o que a gente percebe aqui no título? Que o candidato vai marcar a exclusão. Então, isso pode ser um problema, né, dentro do texto. Marcar a exclusão é o que exatamente está sendo proposto como discussão ali, né? Pela frase temática e pelos textos motivadores, né? Ela está marcando o quê? A inclusão. Aí, quando a gente lê o título aqui dessa redação, a gente percebe, né, que vai marcar o quê? A exclusão. Está indo para o lado negativo. O título, ele deve sintetizar as ideias apresentadas no texto. Então, o candidato sintetizou, né, aqui, dizendo que vai falar sobre a exclusão. É uma indicação, né, de que pode haver um problema aí, né, na leitura dos textos motivadores na frase temática. Outra coisa, né, quando o candidato vai falar das neurodivergências, diz o seguinte: são variações no comportamento padrão do cérebro, né, que acometem milhões de pessoas. Essa palavra acometem dá a ideia de quê? De uma disfunção, né? Se está acometendo pessoas, eu posso pensar para o lado da disfunção, para o lado dos transtornos, né? Mas é só uma indicação ainda. Eu não posso dizer que o candidato vai falar a respeito disso, mas é uma indicação, né? A escolha das palavras aí está indicando algo que talvez, né, esse candidato vai tratar, né, as neurodivergências como se fosse uma disfunção, como se fosse um transtorno. É uma indicação. Depois, né, tem algumas coisas que eu marquei em vermelho, que são os erros gramaticais. Tem um problema aqui também na utilização do elemento coesivo para iniciar a tese, porque, olha, se a gente for perceber, dessa forma, ele funciona como uma conclusão. Só que se a gente for ler o que foi dito anteriormente, a tese não é uma conclusão.
da contextualização. Então, por isso que esse elemento coesivo, ele não está tão adequado aqui. Então, ela vai falar a respeito, né, de que essas pessoas, elas, apesar disso, né, esse tópico na contemporaneidade ainda é pouco abordado, que colabora para a propagação de crenças falsas, prejudicando os neurodivergentes no mercado de trabalho. Aí, do nada, né, diz que é possível a inclusão dessas pessoas, né? Então, se dessa forma aqui não está concluindo os enunciados anteriores. Então, por isso que a utilização desse elemento coesivo não foi tão adequado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, tanto que eu deixei com essa cor bem destacada. Observem aí. A cópia da frase temática. Mesmo que ela coloque, que a pessoa coloque como se fosse uma declaração afirmativa, não deixa de ser cópia. Então, o que a gente percebe? Ó, dessa forma, começa a cópia. É possível a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Apenas tirou, né, o ponto de interrogação. Houve cópia. Cópia da frase temática. Pode haver cópia para um NIRV? Não pode haver cópia, né, que é um problema aí que pode zerar a redação. Então, não pode haver essa cópia. Então, o candidato se posiciona que isso é possível, né? Que a inclusão é possível. Dentro do recorte temático está ok, né? O problema aqui foi da cópia. Aí a gente percebe os desenvolvimentos. Primeira coisa, vai falar da falta de informações, isso já no segundo parágrafo, né? E o preconceito. Então, é necessário que a falta de informação e o preconceito, né? Sejam o quê? Mitigados, diminuídos, né? O que eu quero chamar a atenção para a questão de como vocês colocam os desenvolvimentos na frase temática é que vocês devem, né, utilizar o mesmo raciocínio aí, né? Então, se eu coloco o D1 ali no início, eu tenho que trabalhar, né? Se eu coloco o D1 ali na minha frase temática, eu já tenho que trabalhar esse D1 no segundo parágrafo, né? E se eu apresento um D2 ali na tese, eu tenho que apresentar isso no terceiro parágrafo. Eu tenho que seguir a minha linha de raciocínio. Às vezes, os alunos, eles desorganizam as coisas. Tem alunos, por exemplo, que dizem que vai falar a respeito do preconceito, mas está apresentado como um D2 e coloca isso já no segundo parágrafo, né? Desorganiza as ideias apresentadas. É importante seguir a linha de raciocínio aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também, né, é que a introdução, vocês devem levar em consideração a contextualização da temática, né, e a apresentação da tese. De certa forma, a pessoa contextualiza a temática, né? Só que não fica muito claro o que é esse termo neurodiversidade, né? Até porque tem essa palavra cometem, que pode dar uma ideia de disfunção, né? E outra coisa, também essa ideia de mercado de trabalho não ficou muito claro dentro do texto. É importante destacar isso, né? Tentar contextualizar de alguma forma esse mercado de trabalho atual, né? Então, é basicamente isso que eu queria chamar aqui atenção nesta introdução. Continuamos aqui na leitura do texto, né? Aqui é o segundo parágrafo. Então, o que aparece aqui nesse segundo parágrafo, né? Nesse tópico frasal, ela diz que é relevante, né, citar a falta de informação e a exclusão social de neurodivergentes. Peraí. Vocês se lembram que lá na introdução, qual que seria o D1, né? A falta de informações. E aqui está incluindo um D3, né, que é a exclusão social de neurodivergentes. Vocês podem fazer isso? Não, porque vocês marcaram ali na tese que ia falar da falta de informações. E aqui já está marcando um D3. Então, houve um problema aí no desenvolvimento da ideia, né? E aí continua no tópico frasal aqui, que são fatores que se relacionam. Esse fato ocorre em razão da negligência estatal, né, de adotar políticas públicas que, além de auxiliarem na propagação de informações para a população a respeito dessas condições mentais, possam incluir pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui nesse desenvolvimento. O que a gente percebe? Que o candidato está ampliando a ideia. Você se lembra que eu falei que a temática é específica? Qual a
uma parte aqui do segundo parágrafo que o candidato discute o mercado de trabalho. Nessa parte aqui que eu até marquei, né, em amarelo. Possam incluir pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. O que a gente percebe? A discussão em relação ao mercado de trabalho, ela tá apenas tocando na discussão, está deixando de lado, está ampliando a frase temática e deixando de lado a parte do mercado de trabalho. É importante a gente diferenciar, né, o que seria se referir a uma palavra-chave e discutir a palavra-chave. O que a gente percebe aqui nesse texto? Que o candidato apenas se refere à palavra-chave, que não discute a palavra-chave, né? Que é mercado de trabalho. Né? Essa expressão é importante. Apenas está se referindo e não está discutindo. Os textos motivadores marcam o quê? Que você deve discutir. Então, toda a discussão do seu texto, né, deve estar em torno da inclusão de pessoas neurodivergentes, onde? No mercado de trabalho. Aqui está fugindo um pouco da proposta, né, que está sendo exigida, que foi exigida na proposta de redação. Então, a gente tem que diferenciar o que é se referir à expressão importante ali da frase temática e discutir essa expressão importante. Porque só se referir, eu não estou fugindo do tema. Não posso dizer que fugiu do tema. Por quê? Se referiu. Mas, quando você não discute, você está fugindo da proposta. Aí é um problema grave, porque fuga da proposta zera a redação. O que a gente percebe aqui? Que o candidato apenas se refere a essa expressão, mercado de trabalho, e não discute essa expressão. Está dentro da temática, né? Não fugiu do tema, só que está fugindo da proposta, ok? Então, a frase temática e recorte temático exigem que a discussão seja centralizada nas seguintes palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Inclusão, mais neurodivergentes, mais mercado de trabalho. Será que ocorre isso nesta redação? O mercado de trabalho está sendo o quê? Negligenciado. O candidato apenas se refere ao mercado de trabalho. Mas o quê? Mas ele não discute o mercado de trabalho. Isso pode dar fuga da proposta, ok? E outra coisa importante também, há lacunas, né? Porque aqui no início vai dizer que a falta de informação e a exclusão social são fatores que se relacionam, mas não deixou claro como esses fatores são relacionados aí, né? Então, há lacunas aqui dentro do texto também, que deveriam ser o quê? Preenchidas de alguma forma pelo autor. Aí a gente tem o texto 3, né? Além disso, vale destacar o preconceito como fomentador da segregação de cidadãos. Se a gente for lembrar ali na tese, né, o D2 é falar a respeito do preconceito. Pelo menos não apareceu mais outro desenvolvimento aqui, né? Aí está falando dessa segregação de cidadãos. Então, como que ocorre essa segregação, essa separação de cidadãos aí no mercado de trabalho? Como não discutiu, apenas se referiu ao mercado de trabalho, fica uma lacuna. Então, como que ocorre essa separação dessas pessoas no mercado de trabalho? Deveria ter discutido isso, né, para se referir, para discutir a temática, né, em sua plenitude, ao abordar essa expressão importante, né, mercado de trabalho. Aí depois, né, tem essa questão. Esse preconceito é consequência da disseminação de crenças não verídicas, né? Quais são essas crenças? Não é discutido no texto, então fica essa lacuna, né? Que seria interessante preencher essa lacuna para justamente poder discutir um pouco melhor a frase temática dentro do texto, né? As expressões importantes dentro do texto. Aí, o que a gente percebe aqui, né? Eu marquei essa expressão transtornos mentais. Por que eu marquei? Porque olha que o candidato falou. Assim, é urgente a criminalização desse tipo de preconceito, para que pessoas portadoras de transtornos mentais possam ser incluídas, né, e recebam suporte no ambiente de trabalho.
Lá na introdução, não ficou muito claro que são pessoas neurodivergentes. Então, ficou ali algo vago, né? Onde que o candidato, ele, de certa forma, tenta definir, né? Tenta explicitar o que são pessoas neurodivergentes. Aqui. E o que acontece aqui, né? O candidato diz que essas pessoas são portadoras de transtornos mentais. Os textos motivadores estavam dizendo isso? Eles estavam definindo pessoas neurodivergentes como pessoas com transtornos mentais. Então, o que ocorreu aqui? Ficou muito claro para o corretor que a ideia que o candidato tem em relação às pessoas neurodivergentes, né, a definição desse termo está incorreta, né? É uma definição incorreta se a gente for levar se a gente for levar em consideração os textos motivadores. Então, o que aconteceu aqui? Fuga da temática. O candidato está entendendo que as pessoas neurodivergentes são pessoas com transtornos mentais. Está contrariando a temática. A temática está dizendo ao contrário, né? Tá dizendo outras coisas. E aqui está definindo os neurodivergentes como pessoas com transtornos mentais. Aí, o que acontece aqui nesse terceiro parágrafo? Deixa claro que há fuga da temática, porque não discutiu esse termo, né? Neurodiversidade, pessoas neurodivergentes, porque a definição dada aqui não é a definição que foi apresentada pelos textos motivadores, ok? E outra coisa também, né? A discussão, ela vai para um outro viés e não trata do mercado de trabalho, apenas se refere ao mercado de trabalho, não discute o mercado de trabalho. Então, caracteriza fuga da temática e fuga da proposta quando a gente lê esse terceiro parágrafo. Vamos ao último parágrafo, né? Portanto, é verdade que, enquanto informações falsas sobre os transtornos mentais e o preconceito não forem mitigados, a exclusão de neurodivergentes no mercado de trabalho se perpetuará. Então, aqui define realmente que pessoas neurodivergentes são pessoas com transtornos mentais. Deixou claro, né, que a definição dada em relação às pessoas neurodivergentes não é a mesma definição apresentada pelos textos motivadores, né? E, novamente, a gente percebe essa falta de discussão, né, de uma discussão efetiva da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Fica essa ideia de exclusão também em voga aí, né? E aí, o que a gente percebe nessa redação? Depois da leitura desse texto, né, da correção desse texto, qual foi a nota? A nota dada, né, essa redação foi a seguinte: o candidato não centralizou a discussão na possibilidade ou não de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Então, não centralizou a discussão nisso, né, no que era exigido ali na proposta de redação, a partir do recorte temático. Problema grave, né? Houve ocorrência de plágio. Eu marquei isso ali no primeiro parágrafo, né? Vocês se lembram que eu marquei com uma cor bem chamativa? Olha, há ocorrência de plágio. Além disso, contrariou os textos motivadores, ou seja, a banca, ao afirmar que os neurodivergentes são pessoas com transtornos mentais. Então, qual foi a minha avaliação em relação a esta redação? Em resumo, a redação foi zerada por 3 motivos. O primeiro motivo, fuga da proposta. Não discutiu o mercado de trabalho da maneira como deveria discutir. Quando a gente lê o quarto texto motivador, né, a gente percebe como que o mercado de trabalho pode ser neuroinclusivo. Então, recorte temático já está indicando, olha, candidato, vocês têm que tratar a respeito disso. Não é só se referir ao mercado de trabalho. Tem que tratar dessa ideia da neuroinclusão no mercado de trabalho. Outra coisa, ocorrência de plágio, né? Copiou algo extremamente importante da frase temática, houve ocorrência de plágio. E ainda há o tangenciamento do tema. Tem tangenciamento do tema na Univ? Não tem. Aonde que está o tangenciamento? Foi quando o candidato ele não falou, né, da maneira como deveria definir o termo da neurodiversidade. Ele definiu de uma outra maneira esse termo, né, contrariando a banca.
Então, por isso que essa redação, né, que eu trouxe para vocês hoje, é uma redação, um exemplo de redação que pode ser, né, uma redação zerada pela correção da Unirv, né, pelos corretores da Unirv, por causa dessas justificativas aqui, né, que foram muito... que demonstram, né, que o texto realmente ele tem essa nota, né, que o texto foi zerado. Não há apenas um motivo para a anulação do texto, tem 3 motivos aí consideráveis, né? Eu queria trazer essa redação para vocês, né? Justamente para marcar, né, a questão da proposta de redação. O quanto é importante vocês lerem os textos motivadores com bastante cuidado, para vocês conseguirem perceber qual que é o recorte temático, né? E como a leitura da frase temática, ela vai estruturar todo o texto. Talvez o grande erro deste candidato foi ter tratado a temática de uma maneira geral, né? E não observou essa questão específica relacionada à frase temática, né? E também não houve uma leitura atenciosa dos textos motivadores, principalmente o infográfico. Pode acontecer isso. Existem alguns alunos, né? Alguns candidatos que negligenciam os infográficos, né? E não colocam e não dão importância devida a todos os textos que estão ali, que fazem parte da proposta de redação. Vocês devem ler todos os textos com bastante cuidado, devem fazer anotações aí para saber o que cada texto, qual o objetivo de cada texto ali na proposta de redação. A proposta de redação ela é pensada, muito bem pensada pela banca, né? Então, todo o texto que é colocado na proposta tem um objetivo. Vocês devem ler esses textos de uma maneira atenciosa, não devem negligenciar, né, os textos motivadores, para vocês conseguirem pensar como estruturar o texto de vocês e discutir, né, de uma maneira eficiente, para que não ocorra os problemas que ocorreram nesta redação. Ok? Então é isso. Foi o que preparei para vocês hoje nessa aula, né? Espero que eu consiga... Espero que foi uma aula produtiva para vocês, né? Espero isso. Que tenha tirado algumas dúvidas, né, em relação à prova de redação, né, da Unirv. E também eu quero, nesse final aqui, né, convidá-los a participar do simulado do mérito, né, que é uma oportunidade que vocês têm, né, para perceber, né, se vocês estão estudando bem para a prova da Unirv, né, para saber quais seriam as disciplinas que vocês devem tratar com mais atenção, para vocês perceberem a questão do tempo, né, se vocês não estão demorando demais em alguma questão ali, né, a questão também da redação, se vocês estão lendo bem os textos motivadores e se vocês estão conseguindo desempenhar, né, escrever um bom texto, levando em consideração aí esses aspectos, né, bem específicos da banca da Unirv, né? Então, é uma possibilidade de treinar, né, treinar de uma maneira efetiva mesmo, né? E vocês conseguirem o grande objetivo de vocês, que é passar, né, no vestibular de medicina da Unirv. Para isso, é necessário uma boa preparação, né? E vamos nos preparar fazendo o simulado do mérito, né? Que é um simulado muito bem pensado, trabalhado, para que vocês consigam, né, alcançar os objetivos de vocês. A gente tem um novo simulado no dia 26/10, né? Sábado agora. Então, corram, liguem neste número aqui, né? E garanta a sua vaga para que vocês façam o simulado, que a gente tenha o grande prazer de vê-los aqui, né, e ajudá-los ainda mais nesse processo aí de estudo, né, para que vocês consigam o grande objetivo, que é passar, né, no vestibular de medicina e futuramente serem, né, uns bons profissionais aí, médicos, que cuidam da população com carinho e com atenção, ok? Então é isso, pessoal. Tem poucas vagas, garanta a sua vaga, venha fazer o vestibular, venha fazer o simulado do mérito, né, para que vocês consigam se preparar bem para o vestibular de medicina da Unirv, ok? Então é isso, um grande abraço.